A graça e a paz do Senhor Jesus. Você é bem-vindo aqui no canal Minutos com Jesus. E esse que vos fala, eu sou o Elmo. E eu quero aqui te dar as boas-vindas. E hoje nós vamos falar da sexta trombeta, que está no capítulo 9, versículo 13 em diante. E nós já estamos fazendo o nosso trabalho aqui, o nosso áudio-vídeo de número 54. Diz assim o versículo 13 que nós citamos. E tocou o sexto anjo a sua trombeta e ouviu uma voz que vinha das quatro pontas do altar de ouro que estava diante de Deus. Mais uma vez aqui é citado o altar de ouro, né? Que é o lugar aonde Deus está, faz parte do trono de Deus, né? Esse altar de ouro e uma série de outros aspectos que nós já comentamos aqui. Mas eu vou desdobrar essa sexta trombeta, que ela vai do versículo 13 ao 21, eu vou desdobrar em algumas partes, porque tem passagens aqui interessantíssimas que nós precisamos compreender e procurar, então, ficar tranquilo com relação a tudo aquilo que vai acontecer. Claro que não será para aqueles que serão salvos, tá? Muito bem. Então, o capítulo 13 nós já lemos. Vamos ler agora o 14 e o 15, que faz parte desse destaque. O 14 diz assim: a qual dizia o sexto anjo, que tinha a trombeta, solta os quatro anjos que estão presos junto ao grande rio Eufrates. Então, essa passagem ela tem uma correlação também com a passagem do capítulo 16, 12, que diz: e o sexto anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates. Então percebe que tem uma conexão entre as duas, né? As duas passagens, ou seja, a trombeta e a taça. E o versículo 15 diz assim: e foram soltos quatro anjos, que estavam preparados para a hora, e dia, e mês, e ano, a fim de matarem a terça parte dos homens. Então aqui vai novamente a terça parte dos anjos, dos homens. Muito provavelmente são aquela mesma chaga que está lá no sexto selo, ok? Então, por isso que nós estamos falando que os selos, as trombetas e as taças são camadas que cada um descreve uma parte da ira do Senhor. Muito bem, então vamos destacar aqui o que é interessante para isso e fechar esse áudio também de forma mais rápida, né? Então, no 13 fala lá sobre a questão do altar de ouro, né? Então essa sexta trombeta, que é o texto em foco, né? E é pela ordem, é o segundo ai dos três que nós falamos. Então é a poderosa voz para a execução do mesmo partiu do altar de ouro, ou seja, partiu de Deus, né? Que está diante de Deus. João não identificou a voz que falou, mas certamente foi a voz de Deus. Quando a gente fala voz de Deus, voz do Cordeiro ou voz do Espírito Santo, nós estamos falando de uma pessoa de Deus, né? Ou seja, da Trindade de Deus. Não importa quem fala na verdade, né? Se é Deus, se é Jesus, se é o Cordeiro ou se é o Espírito Santo. Mas aqui, muitas vezes aqui no livro do Apocalipse não é tratado muito sobre o Espírito Santo, mas sobre sobre Deus, né? O Pai e o Cordeiro. Então os judeus supunham que o templo de Jerusalém, originalmente a tenda armada no deserto, era apenas uma cópia de um templo celeste. Portanto, criam que as seções e itens do templo terreno tinham paralelos nos céus, né, conforme tem em Hebreus 8:5 e 9:23. Eu não vou me alongar muito, mas isso aqui é uma explicação que valeria a pena, vale a pena a gente tá ressaltando, né? Porque tem um paralelo entre o que era feito no Velho Testamento, né, o que foi escrito e ensinado, porque são sombras das coisas futuras, né? Paulo ensina isso. Então assim temos também aqui o altar, né? Aqui quer dizer no céu, né? Haveria o altar do holocausto e o altar do incenso no tabernáculo terrestre, tudo figuras, né?
que nós temos no tabernáculo terrestre 3 partes, né? Tem a parte do pátio, a parte do santo e do santo dos santos, né? Onde ficava a arca, onde Deus se manifestava. Muito bem, então vamos fazer o destaque do versículo 14 agora. Essa questão do rio Eufrates é muito significativa, né? Esse rio é mencionado por 21 vezes nas Escrituras. Ele é chamado de o Grande Rio por 5 vezes. Então, era a fronteira oriental, tal como o Mar Mediterrâneo era as fronteiras ocidental da herança de Deus, de Israel, né? A partir de sua boca podia ser navegado, boca do rio, né? Podia ser navegado por pequenas embarcações por cerca de até 1.900 quilômetros. Então, assim o rio Eufrates ele servia de defesa natural à nação eleita, né, Israel, contra o exército vindo do norte, especialmente da Síria. Então era conhecido dos antigos povos como Grande Rio. E por ser, claro, o maior que se conhecia na área da Palestina até então, né? Então o rio Eufrates ele secará naquele momento, permitindo que os exércitos chineses, digamos que seja, né? Que é o único país que poderá formar o exército, que nós vamos citar logo adiante, né? No versículo 16, que é o outro destaque. Então, os exércitos chineses e seus satélites, ou seus aliados, né, invadirão a Terra Santa, certamente, né, com o que nós vamos ver, que são os 200 milhões de soldados ou de cavaleiros, dando lugar à grande batalha do Armagedon. Então, e o 15, para fechar esse destaque, o versículo 15, ele fala, né, que foram soltos os 4 anjos que estavam preparados, porque tem hora, dia e ano, né, mês e ano, tem data certa, né? Então os intérpretes históricos eles procuram encaixar a frase hora, dia, mês e ano como já tendo se cumprido na sequência do tempo. Portanto, uma hora seriam 15 dias, um dia seria um ano, toda essa conversa, né? Mas a gente não acredita na questão histórica, vamos para a nossa ideia, entendimento e crença que isso é futurista, né, e acontecerá no futuro. Então, nós aceitamos que os últimos dias são os nossos dias, né? Ou seja, isso expõe as razões para a interpretação que nós entendemos que é futurística, né? E essa grande profecia aqui contida terá lugar no período sombrio da grande tribulação, mais uma vez reforçando, né? Então, que será praticamente ali o antifinal, né? Ou vamos dizer a semifinal, né? Porque a final mesmo é a guerra do Armagedon, que a gente vai destacar nos próximos versículos, tá bem? Tanto aqui nas trombetas e depois, quando chegar nas taças, nós vamos reforçar novamente esse entendimento, ok? Então, que você seja muito abençoado entendendo tudo isso e virá muitas tribulações, né? Virá a grande tribulação certamente, mas não para a igreja, sempre reforçando, porque nós queremos que a igreja será arrebatada antes da grande tribulação, ok? Que você seja muito abençoado, continua curtindo, compartilhando e se inscrevendo no canal para aqui nos gratificar com a sua participação, tá bem? E Deus te abençoe, em nome de Jesus. E lembre-se, Ele vive e reina para sempre. Amém?